Paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu vou falar de uma palavra que está aqui em 2 Crônicas 26, onde estamos falando assim do rei Uzias, né? Que ele reina e prospera, porque ele é ajudado por Deus, né, irmãos? Então ele se torna rei em lugar do seu pai Amazias. E ele faz o que é correto fazer diante do altar do Senhor, e o seu pai também fez. Então ele se espelhou no seu pai como rei e se tornou rei fazendo também as mesmas coisas boas, né, irmãos? Então, o quanto é lindo, maravilhoso tem quem se espelhar, né, irmãos? Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, um irmão, às vezes é até mesmo um colega, né, que ele busca fazer as coisas certinha e a pessoa vai olhando aquilo ali, vai seguindo e procurando fazer o que é agradável, o que é certo, o que é correto, né, irmãos? Então, ali o rei Uzias, ele segue a mesma linha do seu pai e ele prospera, porque Deus vê o seu esforço, o seu empenho. Ele começou fraquinho e tudo, né? Mas Deus foi colocando pessoas para ajudá-lo. Das mesmas sortes somos nós, né, irmãos? Deus sempre prepara alguém para nos honrar, para nos abençoar, né? Às vezes até pessoas que nos caluniaram, falaram mal de nós, mas às vezes Deus toca naquela vida ali, naquele coração, e faz com que essa vida venha, chegue até a ti, te honre e te abençoe, né, irmãos? Então, o nosso Deus, Ele que sabe, conhece as estratégias de como fazer as pessoas nos honrarem na terra, né, irmãos? Então, que nós possamos assim fazer também o que é correto e agradável diante dos olhos do nosso Deus, para que tudo venha estar bem em nossas vidas, né? Para que nós também possamos prosperar, crescer, né? É o que nós devemos pedir para o nosso Senhor todos os dias, né, irmãos? Então, o melhor exemplo é esse daqui. Eu vou ler para os irmãos a passagem e ela fala bastante aos nossos corações, né? E diz assim: e então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e se fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez com que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou os muros de Gate e os muros de Jabné e o muro de Asdod, e edificou a cidade de Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, e nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. E tinha também em Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra e em tropas segundo o número da lista, feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, o oficial, debaixo das mãos de Ananias,
um dos príncipes do rei. E todo o número de chefes do país, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam uma guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos, e preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção da engenharia que estivessem nas torres e nos campos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias, ele foi ajudado pelo Senhor. Deus, o próprio Deus, fez tudo para que Uzias fosse abençoado no seu reinado. E ele ficou ali 55 anos naquele reinado. Então, ele era um rei que era muito querido. E tanto é que ele vencia as guerras, e ele era ajudado, e seus soldados eram fortes e valentes, né? E ele preparava os seus soldados, né? Com boas lanças, um bom material, né, irmãos? E ele era pelo aquele povo. E diz ali também que ele edificou cidades, né, irmãos? Quebrou os muros, né, de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e fez foi edificar cidades, irmãos, coisa boa. E aqui também fala na palavra que ele era amigo da agricultura, e um rei sendo amigo da agricultura, né, irmãos, quer dizer o seguinte: não faltava-lhes nada, não só a ele como rei, mas também a todo aquele povo da cidade, porque ele era amigo da agricultura. Com certeza todo mundo tinha fartura, né, irmãos? Todo mundo tinha comida, todo mundo tinha, sabe, teve um bom tempo com esse rei, né, irmãos? Porque tem reis e reis, né, irmãos? E esse rei, ele seguiu os passos do seu pai, ele teve em quem se espelhar, e o seu pai era bom, e ele vendo isso, ele não quis fazer o contrário disso, como outros reis fazem, né, irmãos? E este rei, ele, assim, foi abençoado pelo nosso Deus não deixou lhe faltar nada. E tudo vinha à sua mão, e ele queria o melhor para o seu exército, ele queria o melhor para a cidade, para o povo, e ali ele foi edificando cidades, ele foi, sabe, irmãos, honrando, né? O povo se sentia assim honrado, né? E ele edificava torres em Jerusalém, né? Ele fazia e acontecia, irmãos. Ele edificava muitas coisas ali, né? E cavava muitos poços, né? Porque tinha muito gado. Olha só, onde tem muito gado, tem fartura de leite, de carne, né, irmãos? Então não faltava para aquelas pessoas ali. Quão bom é nós seguirmos um bom governante, né, irmãos? Aquele que quer o bem da nação, aquele que quer o bem das pessoas, né? Então nós estamos nesse período também aqui, né, de mudança de governo, né, que nós também possamos escolher bem, né, como aquele povo ali não tinha como escolher, porque ali era reinado e era passado de pai para filho, né, irmãos, mas aqui está retratando isso, que um bom governo faz muito pelo seu povo, faz muito pela sua cidade, não falta alimentos, assim como o rei Uzias fez, ele era amigo da agricultura, não faltava nada para aquele povo ali, né, irmãos? E diz que ele tinha gado de corte de leite, né? Então não faltava, né, irmãos? Sempre só tinha do bom e do melhor, né? E os seus guerreiros eram fortes e valentes e venciam as guerras. Mas isso foi devido a quê? Ao braço forte do Senhor, não só confiar no braço forte do homem, mas era o Senhor que estava na direção, né, daquele reinado ali, e os abençoou.
E todos ali foram benditos do Senhor, né? Então, foi um tempo de paz, um tempo, por mais que houvesse as guerras para poder se conquistar outros territórios, mas ali internamente em Jerusalém, as pessoas não eram, eu acredito que as pessoas eram fartas, eram ricas, não passavam por certas dificuldades, né? Porque um bom governo, né, irmãos, faz com que as pessoas cresçam, prosperem, né? Vá para frente, né, irmãos? é, a iniquidade diminui, né? Porque todo mundo tem. Como que um país que tem fartura, que tem tudo, não tem roubo, não tem assalto, não tem. Por quê? Porque tá todo mundo farto, tá todo mundo satisfeito, né, irmãos? Então, nós possamos olhar essa parte também, né, irmãos? Eu acho que a palavra fala muito nesses dias conosco, né? O Senhor, Ele está com seus olhos sobre tudo e sobre todos, né? Sobre o nosso comportamento, somos nós como povo que escolhemos os nossos governantes, né, irmãos? Então que nós viemos fazer também isso, né, da maneira correta, para depois não vir nenhum julgo sobre as nossas vidas, mas que nós possamos ser abençoados, as nossas famílias, os nossos as pessoas mais próximas que amamos, né, irmãos? Então, isso tudo é reflexo de um bom governo, né? E aqui hoje eu peguei essa palavra e Deus está falando sobre isso, não é interessante como é que Deus usa? Ele usa a palavra que Ele quer, irmãos. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele faz coisas assim que nos maravilhas, né? E eu fiquei assim, agora refletindo em cima da palavra aqui, o quanto esse Deus é favorável a nós como povo, né, irmãos? Como Deus tem cuidado do seu povo, né? Mas também nós não podemos ser vacilantes, nem olhar para trás, nem fazer coisas que o aborrecem, né, irmãos? E quando tá toda uma nação, todo um povo, né, buscando o mesmo objetivo, né, irmãos? Deus dá a vitória, né? Deus concede a graça. Então, que nós venhamos ser que nem Uzias, né, seguidores dos nossos pais, né, lógico, que tem pais que não estão numa boa qualidade de vida, né, não tem como o filho seguir ele, mas sempre no meio de um lar tem um que sobressai, né, irmãos, que nós venhamos seguir a esses que estão preparados em Cristo Jesus, que estão desejosos de serem abençoados, de crescerem, né, irmãos, de ir para frente, né, de prosperar, de buscar a face do nosso Deus. E diz aqui também que ele buscava a Deus, sabe, irmãos? Ele buscava, tanto é que o próprio Deus o favorece, né? Diz aqui assim, ó, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Ele o fez prosperar. Então que nós venhamos assim buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Filho, né, Espírito Santo, que nós venhamos buscá-lo verdadeiramente e Deus nos prosperará. Amém, irmãos? Bem, essa é a palavra desta manhã para meu coração, para teu coração, que nós possamos seguir sempre em frente, né, com o nosso Deus, e Ele assim nos prosperará. Amém? A paz para todos. Gostaria que os irmãos se inscrevessem no meu canal, desse um like e compartilhassem. A paz para todos.